Oi, pessoal. Eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o componente de língua portuguesa. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre frase. O que é frase, né? A frase pode ser uma palavra só, a frase pode ter mais de uma palavra, mas ela tem que transmitir uma ideia. Se uma palavra só fizer transmitir a ideia, perfeito. Se uma não for suficiente, você precisa acrescentar outras para que a ideia seja compreendida da maneira correta, não é verdade? Então hoje o nosso livro vai falar que existem tipos de frases. Então vamos lá para o nosso livro. Ele vai falar hoje sobre isso daqui, ó. Sobre tipos de frase. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Vamos aqui para a próxima página. Ele vai falar sobre os tipos de frase, né? Porque eu posso dizer assim: hoje vai chover. O que vocês entendem? Que eu estou dizendo para vocês que hoje vai chover. Mas e se eu disser assim, hoje vai chover? Eu estou dizendo que vai chover ou eu estou perguntando se vai chover? Estou perguntando. E eu ainda posso dizer assim, hoje vai chover. Não é? As três frases estão falando sobre chuva, mas a entonação que eu dou para a frase muda o sentido dela. A ideia continua sendo a mesma, mas muda o sentido. Se eu estou admirada, se eu estou fazendo uma pergunta ou se eu estou afirmando que aquilo de fato vai acontecer. Então, olha lá, o texto ele diz o seguinte: quando você fala, utilize a entonação para caracterizar sua frase. Então, eu falei com vocês, será que vai chover hoje? Hoje vai chover. Hoje vai chover. Estão vendo? Eu usei uma entonação. Para cada frase que eu falei, mesmo sendo a mesma frase praticamente, eu usei uma entonação. E com a minha entonação é que vocês entenderam o que eu estava querendo dizer. Se eu estava perguntando, se eu estava afirmando ou se eu estava lá exclamando, admirando, não é verdade? Então, só que falando é fácil. Mas e quando eu escrevo? Como é que eu dou essa intenção para o meu leitor? Como é que quando eu escrevo alguma coisa, quem ler o que eu escrevi vai entender se a minha frase é uma pergunta, é uma afirmativa, é uma exclamação? Como que ele vai entender? É isso que nós vamos descobrir. Olha lá. Isto é, faz uso de nuances e tonalidades diferentes da voz, além de expressões diferentes do rosto e do olhar, bem como os gestos. Então, quando eu falo, todo o meu corpo fala junto comigo. Todo o meu corpo ajuda a transmitir a mensagem que eu quero passar. Mas e quando eu escrevo, que eu não tenho o meu corpo ali trabalhando, né? Eu só tenho a minha mão que escreve, a minha ideia que está funcionando e quem vai ler que não vai ver nada disso? Como é que eu vou fazer essa pessoa entender o que eu quero dizer? Olha lá. Quando você escreve, a entonação é representada pelos sinais de pontuação. É por isso que o sinal de pontuação é tão importante, porque ele indica qual é a ideia que eu quero dar. Há três tipos de frase. Então, eu posso ter uma frase declarativa e está dizendo lá. A frase declarativa dá uma informação. Por meio dela, dizemos algo sobre alguma coisa ou pessoa. É representada pelo ponto final, que é utilizado no final das frases. E existem dois tipos de frase declarativa. Então, a frase declarativa é aquela que a gente está acostumado a construir e que ela termina sempre com um ponto final. Ela pode ser uma frase declarativa afirmativa ou uma frase declarativa negativa. Afirmativa, quando ela expressa um pensamento, uma afirmação. Quando eu disse para vocês, hoje vai chover. Ponto final. Eu estou afirmando para vocês, hoje vai chover. Mas eu também posso dizer, hoje não vai chover. Hoje não irá chover. Também é uma frase declarativa, só que a segunda frase é uma frase negativa, porque aparece a ideia do não, a ideia da negação, por isso é que ela é negativa. Então, olha lá, ele completa, né? Descreve uma ação, uma ideia e uma informação. Ele dá um exemplo. Fui assistir um filme de aventura no cinema. E a frase negativa, quando a informação expressa uma negação. Por exemplo, o filme não era sobre uma aventura no mar. Então, aparece a presença da palavra não, que dá o caráter negativo dessa frase. Então, vamos lembrar? Frase declarativa vai sempre terminar com ponto final. E ela pode ser uma frase afirmativa ou uma frase negativa. Quando é que ela é negativa? Quando ela traz junto na frase a presença da palavra não,
Muito bem, então vamos seguir. Mas além das declarativas, eu posso ter a frase interrogativa. Será que vai chover? Né? Olha lá, a frase interrogativa é utilizada para fazer uma pergunta, um questionamento ou demonstrar dúvida. No final das frases interrogativas, devemos utilizar o ponto de interrogação. Olha aqui, ó. Então não é mais o ponto final, é o ponto de interrogação, que não é diferente, né? Porque eu tenho o ponto final aqui, ó, mas aí eu tenho mais esse pontinho em cima indicando que a minha frase terminou, mas que ela terminou com uma pergunta. Ela é uma pergunta, né? Qual é seu nome? Com que fantasia você vai à festa? Estou fazendo perguntas. Voltando à história da chuva, será que vai chover? É uma pergunta. Se eu vou escrever essa frase, eu vou ter que usar o ponto de interrogação. Senão, como é que você vai saber se eu estou te fazendo uma pergunta ou não? Né? Olha lá. E por fim, eu tenho a frase exclamativa, que tem a ver com as nossas emoções, com o susto, com a admiração, com o medo, né? Para eu representar essas sensações, eu uso o ponto de exclamação. Olha lá, ó. Nossa, que flor maravilhosa! Né? Não é só qualquer flor, é uma flor maravilhosa. Então, para eu representar essa minha empolgação, essa minha admiração com essa flor, eu coloco lá o meu ponto de exclamação, que é o ponto final, indicando que a frase já terminou, mas tem junto dele esse outro ponto que vai falar que essa frase é uma admiração, né? Uma surpresa, uma alegria, ou um espanto, um horror. Ai, que medo! Ai, que medo! Né? Também é uma frase que está representando uma emoção, uma sensação, um sentimento. Então, precisa ter lá o ponto de exclamação, certo? Então, vamos ver se vocês entenderam e vamos fazer aqui as nossas frases. Diz o seguinte, ó. Releia os avisos, os textos de campanha de conscientização e as propagandas que você estudou. A seguir, encontre e escreva uma frase que expressa sentimento, emoção ou sensação. Então, olha só. Aqui no meu livro, se eu voltar lá na dos cães, por exemplo, vamos voltar lá, né? Então, por exemplo, na do cão. Deixa eu voltar aqui. Acho que eu vou ter que mudar de página. Vamos ver aqui. Vamos ver. Isso. Vamos lá para a dos cães, né? Vamos ver onde está. Propaganda do cão. Ali, ó. A propaganda do cão. Então, eu quero uma frase que expresse sentimento, emoção ou sensação. Então, ela tem que ser uma frase que tem um ponto de exclamação. Tem uma frase aqui? Tenho, né? Qual que é a frase? Olha ali o ponto de exclamação. Olha ali. Qual que é a frase? Cachorro não é brinquedo. Então, vamos lá. Cachorro não é brinquedo. Olha lá o ponto de exclamação. Cachorro não é brinquedo. Mas olha uma outra frase aqui, ó. Denuncie, né? Denuncie. Uma palavra só, mas que quer dizer muita coisa. Denuncie, ainda termina com ponto de exclamação, né? Denuncie. Aí depois eu quero uma frase que indica uma pergunta. Será que aqui tem alguma pergunta? Como é que eu sei que não tem? Ou como é que eu sei que tem? Né? Porque toda pergunta termina com ponto de interrogação. Eu tenho ponto de interrogação aqui? Não, né? Então não tem uma pergunta. Então vamos lá para o próximo. Nesse outro, tenho pergunta? Também não. Então vamos para o próximo. Olha lá, vamos ver se nesse aqui a gente encontra uma pergunta, né? Feira de adoção, shopping Grande Rio. Por enquanto nenhuma, vamos descer mais um pouquinho. Olha lá, ó. Olha lá, tem uma frase que é uma pergunta aqui. Olha lá, não pode adotar. Quer dizer, se você não pode adotar, você pode fazer outras coisas. Então, lá, uma frase que indica uma pergunta
não pode adotar. Olha lá. Não pode adotar? Temos uma pergunta. Uma frase declarativa afirmativa. Então, uma frase que é declarativa e que é afirmativa. Vamos ver aqui. Vamos ver lá. Uma frase declarativa afirmativa. Vamos ver. Olha lá. Grátis uma hidratação. Será que grátis uma hidratação é uma frase declarativa? Está declarando alguma coisa? E ela é afirmativa? Então, eu posso escrever essa? Posso, né? Então, olha lá. Grátis uma hidratação. Grátis uma hidratação. Ponto final. E vamos lá, para a última. Uma frase declarativa negativa. Olha lá. Uma frase negativa. Vamos ver se a gente acha aqui. Olha lá. Vamos ver. Lixo tem lugar certo. Seu lavante apaga esse hábito da sua vida. Vamos ver se a gente acha uma frase negativa. Vamos ver, vamos ver. Vamos voltar lá. Eu acho que nós temos uma outra frase declarativa negativa aqui, ó, que é aquela primeira lá, ó. Olha lá. Cachorro não é brinquedo. Mas, professora, você não disse que ela é exclamativa? Ela é exclamativa, mas ela também não está fazendo uma declaração e uma declaração negativa. Ela tem a presença da palavra não. Olha aqui, ó. Então, cachorro não é brinquedo. Então, nós vamos usar esta frase. Aqui. Vou até botar lá um ponto de exclamação de novo. Cachorro não é brinquedo. Aí vamos lá então, né? Compreenderam? Gostaram desse exercício que a gente fez junto? Que nós fizemos juntos? Então agora você vai tentar fazer sozinho aí na sua casa. Então essa vai ser a sua tarefinha de casa, para você tentar fazer sozinho. Tá certo? Lembrando, o que são frases declarativas, afirmativa e negativa, o que é uma frase interrogativa e o que é uma frase exclamativa, tá certo? Então, ali o número 2, deixa eu voltar lá na outra página. O número 2, então, vocês vão fazer em casa, né? Sozinhos, que em casa vocês já estão, na verdade, né? Mas vocês vão fazer sozinhos. Olha lá, vocês vão classificar as frases, quer dizer, vocês vão dizer se ela é afirmativa ou negativa. Então, vocês vão ler e vão colocar. Se for afirmativa, coloca afirmativa. Se for negativa, escreve negativa. No número 3, leia e pontue as frases usando ponto de exclamação ou de interrogação. Então, vocês têm que ler e entender qual é o sentido da frase. E aqui, no número 4, olha lá. Observe as ilustrações e crie frases dos seguintes tipos: declarativa afirmativa, declarativa negativa, interrogativa e exclamativa. Então, vocês vão olhar bem o desenho e vão criar frases para cada desenho. Lembrando, se eu tenho 4 balões, né? Olha lá, eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 tipos de frases, 4 balões. Isso significa que para cada balão vai ter um tipo de frase. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido bem essa questão da pontuação e da importância dela no final de todas as frases, para que quem for ler a sua frase entenda o que você quer dizer. Então é isso, faz aí a lição, testa direitinho em casa e na próxima aula a gente se encontra aqui para a gente continuar essa atividade. Tá bom? Grande abraço e até lá. Tchau, tchau!